Olá, afortunados e afortunadas, tudo bem com você? Eu estou muito feliz de gravar essa aula de hoje para você. E, primeiramente, eu quero dizer para você aí, não sei que momento você está assistindo essa aula, mas você deve ter notado aí que eu estou um pouco ausente das redes sociais, né, do Instagram e também do YouTube. Eu estou passando por um processo de reestruturação do meu conteúdo, né, do meu conhecimento e também da minha atuação aqui como professora de autoconhecimento, como mentora e como facilitadora de consciência. Né? Eu recebi aí um chacoalhão da espiritualidade, eu estava muito acelerada, eu estava num processo de muita aceleração, tanto física, mental, né? Eu estava com muitas atividades, e a espiritualidade me pediu para parar. Ou seja, ela me mobilizou o braço, né? Eu falo ela, mas fui eu mesma, né? O nosso subconsciente, ele é muito forte, nossa divindade interior que mora dentro de nós, é, fez com que eu parasse, né? Me trouxe aí um problema no meu braço. Eu tive o que eles chamam aqui de frozen shoulder, né? Que é como se o corpo, o braço aqui no ombro, né? Na junta do ombro ali, onde o braço move assim, ó, essa parte onde o braço, sabe, isso aqui. Então, é como se o músculo tivesse criado uma bolha de proteção para que o músculo que estava, né, dodói, pudesse se curar. E aí, toda vez que eu me movo, que eu fico aqui escrevendo, sabe, fazendo várias coisas, então, o que acontece? Isso esquenta, né? Esquenta e dá um desgaste no músculo. E o braço volta a doer de novo. Então, vai inflamando, né? Então, foi uma inflamação no músculo. Só para explicar aqui, quem está assistindo esse vídeo hoje, ou amanhã, ou em 2023, junho de 2023, eu dei uma sumida aí, né? Tanto daqui da plataforma, eu dei 2 aulas ao vivo, mas foi uma no desafio Acelera Dinheiro, e a outra foi no Crie Sua Fortuna, no Clube dos Afortunados. Foi uma aula ao vivo sobre magnetização, né? E o exercício que a gente fez juntos de magnetizar, de geração de energia, né? Inclusive, eu até ensinei a vocês aí a produzir energia com as suas mãos, né? E nessa aula vocês podem perceber, eu até falei, né, um pouco com vocês, eu falei sobre a questão que eu estava sentindo a necessidade de restaurar com você a minha integridade, né, porque eu fiquei de postar aulas aqui, geralmente eu gosto de postar 2 aulas por semana, e eu não estava conseguindo postar. Não porque eu não tinha tempo de postar, também não era porque eu estava com algum problema de saúde, ou porque eu simplesmente sou irresponsável. Não, não foi isso, tá? Claro, eu fui um pouco irresponsável de uma certa forma, porque eu não dei nenhuma explicação para vocês, mas agora eu estou aqui trazendo para vocês uma reflexão, né, sobre o nosso processo de interiorização, sobre a importância de nós criarmos bases sólidas para tanto suportar a nossa caminhada de autoconhecimento e expansão da consciência, mas também para suportar o seu crescimento. Será que você está pronto ou pronta para crescer? Porque essa parada que eu tive, eu fui obrigada a parar. Foi como se tudo à minha volta me obrigasse a parar. Eu comecei com um processo de muita confusão mental. Não confusão mental no sentido de não saber o que fazer, mas uma confusão mental de um excesso de informação que estava aqui o tempo todo comigo, uma energia muito pesada de muita informação, como se eu tivesse lotada, sabe? Como se eu tivesse lotada de algo que eu não sabia o que era. Né? E eu fiz de propósito mesmo de não gravar nada nesse momento, porque a minha energia ela estava muito bagunçada. Eu estava alinhada, claro, espiritualmente alinhada, porque eu conseguia canalizar as informações. Vocês já tiveram aqui, né, aula de canalização, como eu explico o que é canalizar ideias, canalizar
sentimento, pensamentos, energias, né? Tanto de outras pessoas, quanto dos objetos, quanto dos livros, quanto de consciências que vocês admiram. A gente pode canalizar informação. Só que, né, para que você consiga ser um canal de expressão do todo, a gente precisa estar pronto, pronta para ser esse canal. E ser um canal da espiritualidade não é aquilo que a gente imagina que é. Não é aquela coisa maravilhosa que você está o tempo todo no nirvana e que você nunca tem problema na sua vida, que você não vai ter catarse, que você não tem momentos, né, de dor, momentos de muito questionamento, momentos de crises existenciais, porque sim, todos nós, quando nós nos propomos a viver o nosso propósito, propomos, eu não sei se existe essa palavra, tá? Se não existe, coloque aqui nos comentários, por favor, porque eu adoro quando vocês me corrigem. Adoro. Não se preocupem. Quem quiser me corrigir, fiquem à vontade, que eu estou aqui, ó, receptiva e aberta para aprender com vocês. Mas o que eu queria dizer com vocês sobre isso? Muitas vezes nós pedimos muita coisa para o universo. Nós pedimos crescimento, sucesso, iluminação, né? Pedimos conexão com o todo, conexão com a centelha, conexão espiritual. Eu quero sentir as energias, eu quero ver, eu quero me conectar com a minha centelha divina. Isso foi assim uma coisa, gente, isso foi uma busca minha a vida toda. E busco até hoje, claro, essa conexão, essa fluidez, né, da vida. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de coisas práticas, eu gosto de coisas de conhecimento que eu posso estar dirigindo e aplicando, né? Só que o quanto você está pronto ou pronta para viver o seu sonho. Eu percebi que eu estava vivendo uma ilusão. Uma ilusão em todos os sentidos. Eu percebi que eu tinha comprado crenças do coletivo, desde do meu nascimento, né? Que eu tinha um acordo de pobreza, um acordo com o sofrimento, um acordo com a dor. E esse acordo, ele fazia com que toda vez que eu começava a subir, que eu crio coisas extraordinárias, porque eu crio mesmo coisas extraordinárias, coisas que nem eu acredito que eu criei, tá? Assim, ó, um passe de mágica. Mas a questão não é só criar. Você precisa preparar o terreno para você receber a sua própria criação. E você precisa também ter essa clareza e essa coragem de olhar para as suas criaturas. Se você ainda acredita na escassez, na falta de recurso, se você ainda acredita que a energia das outras pessoas, que a influência dos outros atrapalha a sua vida, se você ainda acredita que para você receber algo do universo, que para você receber algo de Deus, que para você tocar, né, o coração de Deus, que para você receber algo da vida, você precisa sofrer. Isso não tem como você manifestar riqueza na sua vida. Não tem como você manifestar um propósito. Porque tudo aquilo que nós queremos criar pelo medo, pela necessidade, cedo ou tarde, aquilo nos é tirado. E você pode criar. Quando eu falo criar pelo medo, criar pela necessidade, eu não estou falando de criar coisas em si, não. Eu estou falando de criar ideias na sua cabeça, de criar ilusões de que aquela técnica que você vai fazer ou aquele curso que você vai fazer vai resolver toda a sua vida e que se não resolve, você fica frustrado. Eu estou falando dessas criaturas que você cria, que nós, estou me incluindo, tá? Não estou falando só de você. Eu estou falando dessas criaturas mentais e emocionais que você cria dentro de você. Esses dragões
que ficam cuspindo fogo dentro de você, te obrigando a correr atrás do dinheiro, a correr atrás do fazer, 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 a correr atrás do problema, da dor, do sofrimento, a acreditar que é entregando o seu sangue, o seu sofrimento para o universo que você vai conseguir materializar aquilo que você quer. É você acreditar que você não tem o direito de criar de forma fácil. É acreditar que você não tem a capacidade de cocriar uma vida com facilidade. Quando você tem medo de perder o que você já criou, medo de perder as pessoas da sua vida, medo de fazer um curso e aquele curso não funcionar para você, medo de comprar um treinamento, medo de investir no seu próprio conhecimento, na sua expansão, quando você tem medo de fazer isso, porque você tem medo que não funciona para você, ou quando você faz uma técnica muito fácil, né, muito simples, muito, sabe aquelas técnicas simples? Por exemplo, Ho'oponopono, né? Ho'oponopono é muito simples. É tão simples que ninguém aplica. Porque é uma técnica ancestral de limpeza. Só que quando você começa a aplicar o Ho'oponopono na sua vida diária, as coisas começam a desorganizar na sua vida. Porque você tem que limpar a casa para receber aquilo que você quer. Ho'oponopono é uma técnica tão simples que ninguém aplica. Por quê? Porque a gente é viciado em coisa complicada. A gente quer a complicação, sabe? O desespero. Por quê? Porque nós fizemos acordos no nosso passado. Nós fizemos acordos com nossos pais. Sabe aqueles acordos? Nunca mais eu faço isso. Eu nunca vou fazer o que minha mãe fez comigo. Eu nunca vou conversar com meu filho ou com minha filha do jeito que meu pai falava comigo. Isso é um acordo. Esses acordos que nós fazemos, mesmo que você julga que seja pelo seu bem, eles não deixam você receber aquilo que você quer. Eles ficam te puxando para baixo o tempo todo. E é só você começar uma coisa grande, que você tem a capacidade de subir, de ir para um outro patamar, lá, aquele patamar onde nada pode, sabe? Aquele patamar que você fica e que ninguém pode te tirar de lá, que ninguém te derruba, né? O patamar do alquimista, que é aquela pessoa que está ali, ó, e fala, pode mandar os problemas que eu resolvo. Manda que eu resolvo. Eu vou fazer esse treinamento aqui. Ele é profundo, ele é isso, ele é aquilo, mas eu vou fazer. Porque eu estou pronto para olhar para minhas sombras. Isso é você estar pronto para receber o que você quer. Sabe por quê? Porque antes de você receber o seu grande desejo, né? Inclusive aqui no livro Criando Dinheiro e Prosperidade, né, tem uma parte que ele fala assim, ó, para muitas pessoas o dinheiro representa poder. Poder, tá? O que é poder para você? Como você vê o poder? Quando você ouve a palavra poder, o que significa poder para você? Sabe para mim o que significava poder que eu descobri? Para mim, eu descobri que poder significava peso, responsabilidade. Sucesso para mim representava trabalho, muito trabalho, sabe? Trabalho, sofrimento, confusão, todo mundo correndo atrás de você, aquela pessoa ocupada que não tem tempo para nada. E sabe o que eu colhi? Exatamente isso. Trabalho. Muito trabalho, muita demanda, muita informação,
para me lidar, para me escolher, para me discernir, para me poder canalizar. E era assim, ó, todo dia uma chuva de informação, de ideia, de não sei o quê. Eu tô com assim, arquivos e arquivos e arquivos e arquivos de áudios gravados de canalização de ideias. Trabalho. Foi isso que eu percebi. E eu fui fuçar, fui cavar dentro da crença. Que crença é essa que está me trazendo tudo isso? Essa energia de confusão. Que crença que está me trazendo essa sensação de estar esparramada, de estar desconectada de mim? Gente, eu já vou avisando, essa aula vai ficar meio longa, esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu preciso explicar isso para você. Se você não olhar no fundo da sua crença, na raiz dela, não é a crencinha lá em cima, não, sabe? Aquela crencinha de não merecimento, de sensação de, mas eu não tenho dinheiro porque eu acho que o dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo. Não, essa daí, ela é só uma ramificação da raiz da outra. Que é o acordo de pobreza que você fez, o que você anda fazendo com você mesmo. Ou você fez nessa vida, ou você fez em vidas passadas, porque, sim, eu acredito em vidas passadas, né? Então, pouco importa que crença você tem, mas, para mim, veio muito claro que nós estamos passando, nesse momento, por uma transfiguração de nossas crenças, por uma transformação muito profunda, mas muito profunda mesmo, da nossa vibração. Tanto no sentido físico, que é o nosso corpo, nossas coisas, os nossos bens materiais, quanto também na nossa vida como um todo, no nosso energético, no nosso mental, emocional e tudo isso, espiritual, claro, tudo isso vem do fato de que chegou a hora da humanidade se elevar. Chegou a hora da humanidade destruir esse paradigma de que, para que uma pessoa tenha poder, ela precisa ter pessoas embaixo dela que vai ser submissas a esse poder. Para que uma pessoa chegue ao poder, para que você tenha poder, alguém tem que ser fraco do seu lado. Porque quando nós nos julgamos incapazes, a gente está sendo também arrogante. Nós estamos usando o nosso orgulho contra nós mesmos, sabe? Quando você se sente não merecedor, você está se colocando numa posição de arrogante. Por que você não mereceria? Por que você precisa fazer algo além do seu poder, além do que você já faz, para você receber o que você quer? Você percebe que essa crença no merecimento, ou no pecado, ou não sei aonde, não faz sentido? E outra coisa, o que você pensa sobre poder? Você acha que poder é perigoso? Porque eu descobri que eu tinha medo do poder, gente. Isso foi chocante para mim. Chocante. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, tá? Eu sou ressonante do professor Hélio Couto. Inclusive, eu estou preparando um vídeo para o meu canal do YouTube falando sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. E uma coisa que é muito claro quando você é ressonante. Você não pode ter medo de olhar para suas crenças. E aqui nessa série eu vou trazer para você as crençaças que tira dinheiro e a prosperidade de você. E hoje eu vou trazer uma para você, que é a crença na competição, na comparação, que você precisa se comparar com outras pessoas. Né? Ele fala muito disso aqui, ó. As pessoas, para muitas pessoas, dinheiro representa poder.
né? E assim, estar certa em relação a questões que envolvem dinheiro significa ter ou ganhar poder. Conflitos por causa de dinheiro, em geral, giram em torno de disputas pelo poder. O poder pode ser a verdadeira questão quando alguém lhe deve dinheiro e não está pagando, né? Quando você não concorda com as pessoas que ama sobre o modo de ganhar, de gastar o dinheiro, ou quando você não está recebendo aquilo que você acha que vale. Se você perceber que questões financeiras estão causando discordâncias ou criando um distanciamento entre você e outra pessoa, sempre é possível trabalhar com amor para mudar essa situação. Então, quando você começa a acreditar que para você ganhar uma causa, que para você ganhar mais dinheiro, que para você ficar rico, que para você ser poderoso, você precisa ser maior do que os outros, se para você poder significa ser maior do que você, se o poder, se você acredita que o poder é mais do que você, entende? Você ainda acredita na competição, na comparação, que existem pessoas melhor ou mais evoluídas que você e etc e tal. Claro, gente, estou falando aqui num conceito, num geral, tá? Não estou falando da sua situação ou da minha em específico. Mas esse meu momento que eu vivi me trouxe muito essa reflexão sobre, cara, como que nós mesmos nos colocamos numa cadeia, numa prisão, né? Que é a prisão pela busca. A gente está o tempo todo buscando a fórmula que vai ser mais rápida, não é? A técnica que vai resolver o meu problema. O mentor ou a mentora, o mestre espiritual que vai me trazer a iluminação e o aprendizado e o conhecimento que eu preciso. Mas a gente nunca para olhar dentro de nós e olhar para as nossas crenças, né? Aquilo que nós realmente acreditamos sobre as coisas, e também olhar os valores que nós temos sobre o dinheiro e ter coragem de afrontar eles, né? Foi no desafio Acelera Dinheiro que eu dei, que eu acabei de entregar, que eu comecei a perceber que a minha relação com o dinheiro era a mesma relação que eu tinha com os homens na minha vida. Eu colocava o dinheiro no lugar do meu pai, por exemplo. Para mim, o dinheiro era como se fosse um pai. E sem ele, eu ficava desamparada. Eu me sentia desamparada. Essa memória que veio para mim, eu só consegui acessar essa memória porque eu comecei a questionar um único pensamento. E o pensamento, sabe qual era? Era: eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu tenho esse pensamento desde criança. Eu tenho que dar conta de tudo sozinha. E aí eu segui na minha vida criando motivos para eu ter que dar conta de tudo sozinha. Ou seja, eu tinha pessoas na minha vida passivas, eu me conectava sempre com pessoas passivas. Eu tinha minha empresa de faxina, por exemplo, e eu tentei encontrar um sócio, e esse sócio, na época, sócia, na verdade, ela no início ela era super ativa, aquela pessoa assim, eu falei, cara, é a mulher que eu preciso para minha empresa. Quando começou o projeto, aí eu trabalhava igual um cavalo, eu cuidava de prospectar cliente, de cuidar da parte comercial, de ir bater em porta para buscar cliente, de criar formas e inventar um monte de formas de trabalhar para ganhar mais tempo e etc. E a pessoa ela ficava lá na dela, tipo, vivendo a vida dela, o emprego dela, e eu, a besta aqui, né? né? Gente, só que eu nunca pensei que o pensamento eu tenho que dar conta de tudo sozinha ia me levar até essa crença de que, né, que eu coloco o dinheiro, o poder que eu dou para o dinheiro, era como se fosse meu pai, meu provedor.
Eu tinha uma visão do dinheiro como sendo meu provedor. E agora eu te pergunto, e você? Qual é a verdadeira visão que você tem do dinheiro? Como você vê o dinheiro? Qual é o poder que você está dando para o dinheiro na sua vida? Você está dando o seu poder para o dinheiro, né? E outra coisa, como que está o seu relacionamento com o seu pai? Com o masculino na sua vida? O masculino, os homens, macho. Como é que tá? Você pode ser um homem também. Se você é um homem, como é que tá o seu relacionamento com o masculino? Você compete com o masculino? Você se sente em competição? Se você é uma mulher, você se sente em competição com os homens? Você acredita que os homens são mais poderosos do que você? Porque essa crença também eu tinha. E eu estou gravando essa aula aqui hoje. Hoje é dia 7 de junho de 2023. Para te dizer uma coisa. Enquanto você não se propor a ver você como a pétala da rosa, sabe? Tem a rosa, tem as pétalas. Cada pétala de uma rosa, ela é conectada com o meio, com o eixo, com o miolo da rosa, um botãozinho lá no meio, né? Ou a qualquer flor, né? Mas eu estou falando da rosa porque ela tem esse formato, né, de para cima, né? De se desabrochar, mas para cima, camadas e camadas da rosa, né? Você se sente como uma rosa? Você sabe que você tem várias pétalas que cobrem, né? Todo o seu miolinho lá, a sua essência no meio, mas que não é porque você está, né, ainda atuando com as pétalas de fora, né, que é o físico, que é aqui na Terra, que é essa parte mais limitada, né, que a gente tem, não é porque você está atuando no mundo físico, como ser humano, que você é só um ser humano, que você é só um corpo, né? Você tem uma inteligência infinita que mora dentro de você. Mas enquanto você não reconhecer que você está ligada nessa fonte aqui, né? Que é a sementinha da laranjeira, a sementinha da laranjeira, ela produz várias outras laranjeiras. Mas a essência é sempre a mesma. Ela produz infinitas formas de laranjeira e de laranja. Mas a essência que produziu todas essas é a mesma. Ou seja, você é a semente da laranjeira. Se você considera que as outras laranjeiras são melhor do que você, ou se você considera que os homens são mais fortes, que eles são mais inteligentes, ou se o seu pai, né? Se você vê o seu pai como alguém que você tem medo, que teme, você teme seu pai? Você teme seus irmãos ou algum homem na sua vida? Porque se você tem algum homem na sua vida que você teme, você vai ter medo de pedir as coisas para o universo. Outra coisa, se você tem medo de pedir ajuda, dinheiro emprestado, pouco importa. Você vai ter medo de pedir dinheiro. Os nossos medos, eles têm a mesma raiz, tá? Os nossos medos têm a mesma raiz. E se tem uma coisa que você precisa olhar, são para seus medos. Aquilo que você mais teme. Porque é aquilo que você mais teme que vai ter tendência a se manifestar no momento que você está dando um salto na sua vida financeira.
Por quê, gente? Porque aqui na 3D, a única forma, né, de fazer com que a gente pare ou que a gente viva, né, viva um processo de crescimento, que a gente aceite de descascar a cebola, é quando a gente está com problema, né? E a área que mais vai atingir a gente é a área financeira e os relacionamentos, na maioria das vezes, né? Saúde, relacionamento e vida financeira. São as 3 áreas da nossa vida que nos paralisam. Né, aconteceu comigo. Quando eu comecei no processo, né, minha vida financeira estava toda bagunçada. Aí eu consegui organizar a vida financeira. Aí veio um problema na minha área profissional. Não problema em si, mas eu comecei a não ter mais vontade de trabalhar. Eu tinha dificuldade, né, nas faxinas, na minha empresa de faxina. Depois veio, aí resolvi, né, fiz uma transição e etc. Não parei, eu continuei, sabe? Vou para ali, vou para cá, faço, crio. Criei o Crio Sua Fortuna, criei curso, criei mentoria e continuei. Criei cursos, né? Eu tenho um método inteiro, né? O código secreto veio, eu coloquei em existência, né? E chegou um momento que eu não estava conseguindo mais dar conta de tudo isso. Por quê? Não falando fisicamente, né? Mas falando no sentido espiritualmente falando, energeticamente falando, eu precisei olhar para a minha vida e falar, cara, tem algo que eu não estou vendo passando, né? Eu estava com muita dificuldade de me conectar, de meditar. E eu comecei a ter dificuldade, realmente, de meditar. Não estava conseguindo ter foco na meditação. E uma coisa que não acontecia antes. Então eu comecei a notar uma coisa errada, né? Tinha algo me atrapalhando. E eu sentia um peso, uma coisa. E aí meu braço direito parou, né? Olha o meu cachorro. Não pode melhorar. Perdão, gente. Eu não quero editar o vídeo porque eu quero que fique o mais, assim, o mais verdadeiro possível, né? Mas enfim. E aí eu comecei a perceber que parou na saúde. Por que será na saúde, né? A catarse vem na saúde. O que eu não estou vendo? O que está faltando, né? E eu estou falando aqui de um lugar de quem já atravessou várias catarses, tá? Vários processos de saltos e etc. Só que eu nem considero que eu estava passando por uma catarse, eu simplesmente parei. Eu ouvi a voz da minha intuição. Para. Para, porque a partir de agora você não vai mais operar desse jeito. Você vai precisar olhar para alguma coisa, você vai ter que olhar para suas crenças. Foi o que me veio para mim, tá? E eu fui olhar para minhas crenças. E aí é isso que eu tô trazendo para vocês. Eu percebi que poder para mim era algo negativo. Eu via o poder como negativo. E eu via o dinheiro também como um lugar que não é dele. Eu colocava o dinheiro num pódio que não era dele. E isso eu não tinha consciência, era uma crença transparente. Porque eu trabalhei tanto meu relacionamento com o dinheiro, eu trabalhei tanto sobre essas crenças, que eu acreditava que eu nem tinha que fazer mais nada nela. Eu achava que já estava tudo certo. Só que hoje eu sou uma professora, né? Eu fiz a minha transição. E eu estou entrando no meu grande propósito. Que o meu propósito, eu fui apurando ele. Agora eu cheguei na parte onde eu preciso transbordar isso para o mundo. Eu tenho que jogar esse conhecimento para o mundo, eu tenho que sabe, de entregar para vocês. Não tem como eu conter isso, porque conhecimento não usado, conhecimento que você guarda dentro de você, que você não aplica, se transforma em energias que começa a dar problema na sua vida, começa a dar problema na junta, sabe? Isso é energia, é excesso de conhecimento que você não está usando, ou de mediunidade reprimida,
ou de talentos que você tem e você não está colocando a serviço do mundo. Ou a serviço de você mesmo. Eu tenho um talento nato. Gente, eu tenho um talento nato para criar. Não estou ostentando, não. Estou falando para você do fundo do meu coração. Eu estou falando aqui, assim, de um lugar... Estou abrindo, rasgando o véu com você, tá? Um talento nato para criar. Que seja uma receita, que seja na faxina. Me coloca num jardim para trabalhar, na roça. Né? Eu cresci na roça, sou filha de lavrador. Me coloca para escrever um texto, me coloca para ouvir uma música, ou para criar decorar uma sala, decorar uma casa, decorar um escritório, decorar qualquer coisa. Me coloca em qualquer lugar, que eu vou criar alguma coisa com isso, tá? Isso é o meu talento, que eu sempre tive, tá? Desde criança. Outro talento que eu tenho, nato, é o talento da adaptação. Eu consigo me adaptar a qualquer pessoa e a qualquer situação. Ou seja, eu não estava usando o meu talento para o mundo. Eu não estava usando o meu talento para ajudar cada vez mais pessoas. Eu não estava usando o meu talento no meu trabalho. Eu estava seguindo uma técnica, fórmula dos outros. Eu não estava seguindo o meu eu sou, a minha fonte de poder. Eu estava seguindo o que a mídia fala, o que o professor de marketing digital ensina, o que não sei quem ensina. Para vender meus produtos tem que fazer desse jeito. Para fazer não sei o que eu tenho que ser desse jeito. Tem que fazer desse jeito. Né? Eu não estava respeitando os meus dons. E você? Você está respeitando seus dons? Porque o poder que você tem está no seu dom. Naquilo que você faz nato, aquilo que é nato seu, aquele talento que você tem natural. É isso que você tem que transbordar no mundo. Você precisa colocar os seus talentos a serviço do universo. E quanto mais você expande sua consciência, quanto mais você limpa essas memórias aí, mais força e poder você vai ter para você poder materializar, manifestar prosperidade, abundância e tudo mais. Mas liberte-se da crença da competição, da concorrência. Liberte-se da crença de merecimento. Porque a crença no merecimento, ela vem de onde? Você acredita na concorrência. Quem acredita nisso não se acha merecedor. Porque se você julga que você tem um concorrente e você tem medo da concorrência, você está automaticamente se colocando num lugar menor. Isso vem de encontro com a valorização. Valorização dos seus dons. E é isso que vai fazer com que você crie prosperidade e riqueza na sua vida. Se você reconhecer os seus dons, pouco importa qual dom você tem. Talvez você seja uma pessoa maravilhosamente comunicativa. Talvez você seja uma escritora maravilhosa. Talvez você tenha um talento para escrever. Talvez você tenha um talento nato para lidar com pessoas difíceis. Sabe, pessoas chatas? Talvez você tenha um talento para isso. Sabe aquela pessoa paciente, né? Eu tenho uma mentorada que é assim. Eu tenho uma aluna que ela é muito calma. Ela, assim, você está na presença dela, você já se sente assim em paz, né? E eu fico observando ela. Ela tem um talento natural para lidar com as pessoas. Pode ser a pessoa mais chata do mundo. Colocou na frente dessa criatura, a pessoa fica gentil na hora. Isso é um dom de Deus. Daqui, a partir de hoje, eu quero que você reflita, tá?
Reflita aí hoje. Qual é o seu dom? Ou quais são os seus dons que você não está reconhecendo e valorizando? E aí, isso, o fato de você não reconhecer seus dons, faz com que você coloque um poder maior do que necessário no dinheiro. Quando você não reconhece quem você é, o dinheiro fica maior que você. A riqueza, aquilo que você quer. Ou seja, você vê os seus sonhos como inatingível ou difícil de acessar. Eu não sei se ficou claro para você essa aula, tá? Porque talvez eu desviei aqui do assunto. Mas o que eu queria trazer para você hoje é, antes de você acreditar que você precisa trabalhar muito, que você tem que ter, sabe, de você se preocupar com dívidas, antes de você se preocupar com qualquer coisa, olha para suas crenças. Olha para o pensamento que está mais presente na sua mente. Sabe? Eu tinha um pensamento, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, eu tenho que dar um jeito de. Eu tenho. Era um pensamento que eu tinha o tempo todo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Eu tenho. Tá? Isso já me acompanha há muito tempo. E depois ele foi ficando. Foi distanciando. Desde um momento, não lembro quando, mas ele voltou. Eu senti o dia que ele voltou esse pensamento. Sabe? Eu tenho que. Eu senti ele chegando assim. E ficou. Sabe? Eu deixei ele ficar. Para ver onde é que ele ia me levar. Né? E ele me levou direto lá na crença do poder. Do medo do poder. Mas eu não tenho medo do poder em si. Eu tenho medo do meu próprio poder. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de não saber distinguir a linha entre o bem e o mal. Eu tinha medo, gente. Eu tenho não, eu tinha, né? Porque eu não tenho mais. Mas eu tinha medo de eu deixar o meu poder, né? Ser expressado, ser colocado a serviço do universo, e eu não conseguir distinguir a linha entre o bem e o mal. Entre usar o meu poder para ajudar as pessoas ou usar o meu poder para manipular as pessoas. Esse era meu maior medo. Eu não era que eu tinha vergonha e eu também não tinha medo de ter sucesso e perder minha família. Eu analisei tudo isso. Não foi isso. Muitas vezes a gente tem medo do nosso poder, porque o seu poder ele pode ser tão grandioso e fazer milagres, mas ele pode também destruir, né? Tudo é dual. Então, fundamentalmente, a sua consciência, sua alma ou a sua criança, ela teme esse poder. É por isso que eu te perguntei no início da aula: você está pronto para receber aquilo que você quer? Você está pronto para viver o seu propósito? Porque viver o seu propósito, né? E ser retribuído com riquezas, ser um afortunado na vida, requer essa clareza de consciência, requer essa autoanálise das suas crenças. E o que eu quero para você é que você seja muito afortunado. Eu quero que você chegue no ponto onde você vai se integrar por completo, onde você vai ver o quanto você é grande, o quanto somos seres extraordinários e o quanto nós merecemos viver uma vida extraordinária. Só de você ter aceitado encarnar, só de você ter aceitado nascer na 3D, num corpo físico perecível, que doece, que você tem que cuidar 24 horas por dia, praticamente. Só de você se propor a viver essa existência física, você já é, você já, você já causou a sua realização. Porque você se propôs a vir aqui
para criar alguma coisa, para contribuir e agregar valor no universo. Todos nós nascemos para isso. Mas a gente acredita que nós nascemos e que nós temos que. A gente não vê a vida como um privilégio. A gente vê a vida como um direito nato nosso. Mas viver é um privilégio. Existir, não. Existir, você existe. Sabe? Você existe e pronto. Você está só me existindo. Deixa a vida me levar. Eu não preciso olhar para isso. Ah, não. Negar. Mas você está aqui. E se você está nesse curso, se você está nessa plataforma, se você está assistindo essa aula, é porque você já é um gigante. Você já é uma afortunada e um afortunado. Você já é. Você não precisa se perguntar se você merece. Você já é. Porque você se propôs a viver. E viver é um desafio que só os corajosos têm coragem de afrontar. Tá? Existir, não. Mas viver, você precisa ser corajoso. E se você está aqui é porque você está vivendo. Então, hoje, limpa essa crença de você merecer ou não. Reivindique aquilo que é seu. Que você plantou quando você escolheu vir para cá. Pronto. Era essa aula, eu tinha que gravar ela hoje. Não podia esperar. Se você não gostou, se você ficou com raiva de mim, se você reagiu aí negativamente, se você sentiu medo, raiva, ira, qualquer coisa, fique feliz e agradeça. Isso quer dizer que você entendeu a mensagem. Talvez não consciente, mas inconscientemente. Tá? Você está pronto para receber a sua riqueza, a sua fortuna? Tá? Ou quando a sua fortuna chegar, vai aparecer uma desgraça de uma crença e vai vir e vai fazer você. Ai, meu Deus, será que eu mereço? Ai, meu Deus, será que é bom demais para ser verdade? Será? Reflita e me conta nos comentários, que eu quero saber. Eu estou muito feliz de estar aqui gravando essa aula para vocês. E eu vou gravar outras aulas, tá? Com ferramentas de limpeza. Eu vou colocar no módulo de meditações, para vocês terem ferramentas para vocês limparem as memórias, as crenças. Mas enquanto eu não coloco as meditações aqui, no YouTube tem o canal da Regina Tavares. Regina Tavares. Ho'oponopono da Regina Tavares, tá? Vai lá, dá uma olhada nas meditações que ela tem. Faça pelo menos uma delas por 21 dias. Limpeza de memórias do DNA. É limpeza de memória do DNA, tá? Para você limpar esses acordos. Tá bom? Então, um beijo para você. Amo você e até a próxima aula que já tá vindo por aí. Tchau, tchau. Um beijo.